gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 5, Siddhartha e seu filho. Contamos já a história um pouquinho, né? E o Gary pergunta, então foi por isso que ele escolheu o caminho do meio? E o Arten, sim, mas para Siddhartha houve outro avanço importante durante esse período. Ele se tornou um mestre da meditação. Aprendeu que a meditação por si mesma não o tornaria iluminado, porque ela não desfaz o ego, o que é 100% necessário para alcançar a iluminação. Mas a meditação pode ser praticada de forma inteligente, tanto acalmar quanto fortalecer a mente, o que, por sua vez, torna bem mais fácil treinar a disciplina e disciplinar a mente. Quando a mente está nessa condição, é possível usá-la de forma mais efetiva para praticar um sistema de pensamento. Você mesmo descobriu isso no Maine. E o Gary, sim, costumava meditar todos os dias. E ainda faço isso, embora tenham estilos diferentes ao longo dos anos, principalmente guiado, a princípio pelo que eu pensava ser intuição, e depois percebi que era o Espírito Santo. Nunca estudei meditação ou qualquer outra coisa. Era como se estivesse me lembrando de como praticá-la. Quando comecei a estudar o curso, penso que achei mais fácil fazer as lições e observar minha mente em funcionamento durante o dia por causa da prática meditativa. Depois percebi que muitas das lições são bem meditativas, embora não sejam como a meditação tradicional, porque envolvem pensamentos específicos, exceto quando chega um momento em uma lição em que se deve aquietar a mente. E mais para frente no livro de exercícios, algumas das lições envolvem uma abordagem efetiva a Deus. De qualquer forma, eu definitivamente penso que consegui fazer o curso de maneira mais eficaz porque praticava meditação. Porém, eu penso que as pessoas poderiam começar a receber alguns dos benefícios da meditação simplesmente por fazerem as lições. E o Arten, verdade, e com a meditação, Siddhartha começou a ter mais memórias das suas vidas passadas e das coisas que tinha aprendido. Ele também se lembrou do seu amigo Jota em suas diversas formas, e percebeu que Jota era aquele que ele buscava para ajudá-lo a alcançar a iluminação, embora não soubesse de que maneira isso aconteceria. Ainda não conseguia ver quem seu amigo era naquela vida em particular, mas queria descobrir. Tudo o que tinha aprendido em todas as suas vidas de sonho voltou e permaneceu com ele. Como você sabe, você nunca perde o que aprende, mas precisa se lembrar disso e a meditação o ajudou. Em vez de extremos, Siddhartha viveu uma vida de moderação e meditação. Ele aceitou os seguidores durante sua prática de ascetismo, e a maior parte deles partiu depois. Mas muitas pessoas começaram a se aproximar e a ouvi-lo compartilhar sua sabedoria. Ele começou a se tornar conhecido como um guru, embora não parecesse se importar com isso. Suas ideias de moderação também se aplicavam a como ele reagia às pessoas. E o Gary, isso me lembra de um ditado que temos: todas as coisas com moderação, incluindo a moderação. E o Arten, você entendeu. E é por isso que Ken Wapnick costumava dizer a seus estudantes: não se esqueça de como ser normal. Nota, no capítulo 7 falaremos mais sobre quem é Ken Wapnick. Falando nisso, gente, eu adoro um livro do Ken, que é a Introdução Básica a um Curso em Milagres. É fantástico. E é por chá. Então, nosso amigo acabou acreditando que não é o que você faz que importa, mas como pensa. É claro, o que você faz é resultado do que pensa, mas, nesse ponto, Siddhartha estava colocando os bois na frente da carroça. Ele tinha sido educado no palácio e entendido os Vedas e os Upanishads, conhecia bem a diferença entre Brahma e o mundo. Como Bhagavad Gita coloca, o real nunca existiu. O real nunca deixa de existir. Mas até aquele momento não tinha experimentado isso. Assim decidiu encontrar uma forma de vivenciá-lo. Sua meta tornou-se efetivamente experimentar a verdade o tempo todo. Essa é uma tarefa bem difícil, mas ele estava determinado. Ele praticou o sonho lúcido, que experienciou naquela vida como com Lao Tzu. No futuro, seus seguidores também iriam praticar o sonho lúcido, pensando que se controlassem o processo de tomada de decisões em seus sonhos, quando morressem poderiam continuar com aquela habilidade
e escolher não reencarnar. Isso não funciona, por sinal, a menos que o ego tenha sido completamente desfeito. Mas pode ser útil, já que o sonho lúcido enquanto dorme à noite pode ajudá-lo a entender que também está sonhando quando parece estar acordado. Embora Siddhartha não tenha sofrido muito em sua vida, ele sentia falta de Yasodhara. Considerou brevemente visitar sua casa, mas depois teve outra ideia. Percebeu que sentir falta dela e sentir que tinha que tomar certas atitudes era uma forma de sofrimento, de estar acorrentado ao mundo. E, se estiver acorrentado a ele, dependerá dele, o que o torna um escravo do mundo. Ele queria ser livre, livre do mundo e de qualquer forma de sofrimento que os hindus chamavam de dukkha. Mais tarde, os budistas também o chamariam de dukkha. Foi aí que teve outra grande revelação. O sofrimento é causado pelo desejo. E se você não precisasse de nada? Aí não sofreria quando não tivesse algo. E por que precisaria dele se não é real? E se não precisar de nada de ninguém? Poderá ter um relacionamento autêntico com qualquer um. Você não precisa ser asceta e desistir fisicamente do mundo para fazer isso. É algo que pode e deve ser feito com a mente. E o Gary? O curso diria que não é o desejo, mas sim a aparente separação de Deus que provoca o sofrimento e o sentimento de falta. Na verdade, o desejo é apenas um sintoma da falta, e a solução é desfazer o senso de estar à parte da sua fonte. E o Arten? É verdade, Gary, mas o desejo o torna real. Vamos continuar com Siddhartha por enquanto. Chegaremos à única coisa que sua abordagem deixou de lado depois, mas a compreensão mais importante que ele teve, como resultado de todas as outras compreensões, foi que era possível desfazer a coisa que estava causando a ilusão para início de conversa, que era o ego. Os hindus não apenas conheciam o ego, mas também sabiam que havia apenas um ego, ou o que eles chamariam de um parecendo ser muitos. É isso que faz o mundo da multiplicidade, ou tudo o que se vê. Se descobrir um caminho para desfazer o ego, terá encontrado uma forma de desfazer a causa da ilusão. Foi durante essa fase que ele descobriu a sinergia entre pensamento e crença. Vamos deixar claro que, embora Siddhartha acreditasse nos deuses hindus, ele não cristalizou essa crença porque o foco estava dividido. Muitos hindus tendem a separar um dos deuses como Shiva ou Vishnu e focar sua adoração naquele que escolheram. Foi só uma questão de tempo até que o monoteísmo tomasse conta do mundo, e quando Siddhartha surgiu já havia o judaísmo, que é uma das 3 maiores religiões monoteístas. Mas ele não estava psicologicamente comprometido com um deus. Escolheu se concentrar no que ele chamava de ser superior de Brahma, que era a realidade. É aí que entra o poder da crença. O que você aprendeu sobre o poder da crença? E Gary, é simples. Aquilo que você escolhe acreditar acaba afetando-o. E a puxar, excelente. O que você escolhe acreditar é o que você pensa ser real e vai experimentá-lo dessa forma. Sabendo disso, Siddhartha retirou sua crença do mundo e depois de anos de prática não acreditava mais nele. Em vez disso, colocou a crença onde sabia que ela pertencia, na realidade Brahman. Mas tem mais. Conforme parou de acreditar no mundo e o mundo passou a ter um efeito menor sobre ele, começou a realmente experimentar sua vida cada vez mais como o sonho que era. Ainda não tinha encontrado como sair totalmente do sofrimento, mas estava fazendo um enorme progresso. Siddhartha continuou a viajar pelo leste da Índia, ensinando sua sabedoria e desfazendo seu ego. Em vez de negar a si mesmo fisicamente o mundo, ele o negou psicologicamente, recusando-se a acreditar nele, ignorando-o e colocando sua fé na realidade que podia sentir logo atrás do véu da ilusão. Ele tinha 27 anos de idade quando deixou o palácio. 20 anos depois, quando estava ensinando um grupo de estudantes sobre como sair do cair para a salvação, um homem em pé atrás dos estudantes sentados ficou surpreso ao ver aquele professor. Por ter sido privado do mundo por seu pai,
Siddhartha não era conhecido enquanto estava no palácio, exceto pelas pessoas que trabalhavam lá. Mas esse homem na multidão pensou tê-lo reconhecido. Quando a reunião acabou, o homem aproximou-se dele para vê-lo melhor. Fazendo isso, o visitante perguntou se ele se lembrava dele. Ele disse que seu nome era Vladimir e que trabalhara nos terrenos do palácio quando os dois estavam lá. Ele também disse que todos lá ficaram muito tristes quando ouviram que ele tinha partido. Siddhartha ficou surpreso e interessado. Ele perguntou ao homem há quanto tempo tinha deixado o palácio e o homem lhe disse que há mais ou menos 2 anos. Em seguida, Siddhartha perguntou a Vladimir como Yasodhara estava. O homem abaixou a cabeça e disse que sentia muito que ele não soubesse, mas que Yasodhara tinha falecido em consequência de uma febre 3 anos antes. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Siddhartha. Ele pensou que tivesse superado ser um efeito do mundo, mas obviamente aquilo ainda não estava completo. Suas lágrimas não duraram muito, no entanto, por causa do que foi dito em seguida. Vladimir perguntou a Siddhartha se seu filho o tinha encontrado. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Um filho? Ele ficou chocado, mas muito feliz. A dualidade da tristeza em relação a Yasodhara e a notícia sobre um filho era desconcertante. Porém, ele perguntou a Vladimir qual era o nome do menino. Ele disse que o nome dele era Harula e que mais ou menos 1 ano depois da morte de sua mãe, ele deixou o palácio para procurar seu pai, Siddhartha. Isso mudou tudo para Siddhartha. Daquele momento em diante, ele estava empenhado em uma coisa, encontrar Harula. Ele conseguiu que Vladimir desse uma boa descrição do filho. No dia seguinte, começou a caminhar na direção de seu antigo lar, perguntando a todos os que encontravam ao longo do caminho se tinham visto um rapaz de mais ou menos 20 anos de idade, alto, magro, com cabelo preto, que podia ter dito que estava procurando pelo pai. E o Gary: uau, então Siddhartha não estava completamente iluminado, mas obviamente tinha aprendido e experimentado o suficiente para estar quase lá e depois for procurar seu filho. E o Artin: ninguém poderia culpá-lo por fazer isso e por querer encontrar o rapaz. Só queremos que você perceba que agora ele estava buscando algo que parecia estar fora dele. E se algo está do lado de fora e você o está tornando real, não está em condição de unicidade, está em uma condição de separação. Essa mudança de eventos mais uma vez trouxe à tona o desejo em Siddhartha, o desejo de encontrar seu filho. E o desejo leva ao sofrimento, é uma condição circular, e a puxar, o que evoca um princípio inflexível para o qual poucos estão prontos. No instante que você pensa que alguém é um ser humano real, está praticando a separação. E o Gary: ótimo, vou começar minhas palestras com isso. Brincadeira. Entendo o que você está dizendo. Isso me lembra de algo que Jota disse a Ellen em uma mensagem que a princípio foi destinada particularmente para ela, mas depois ela compartilhou. Era sobre ela não conseguir dizer não. Ele disse que se você não consegue dizer não aos pedidos dos outros, ainda não superou o egocentrismo. E a puxar: sim, Gary. Porque se não puder dizer não, está tornando isso real. Está dizendo que esta é uma pessoa real, com um problema real e que de fato precisa fazer algo a respeito disso. Agora, isso não significa que você nunca vai dizer sim e ajudar as pessoas. O que significa é que não tem que fazê-lo. E o Gary: entendo isso. E quando você se acostuma a trabalhar com o Espírito Santo, pode conseguir orientação sobre o que fazer de qualquer forma. Ah, meu Deus, acabei de pensar em algo. Você disse que Siddhartha achou que havia alguém que iria ajudá-lo, alguém que ele estava procurando, e que em algum momento eles iriam se encontrar. Essa pessoa era o filho dele? E a puxar: sim. E ele vai fazer uma pergunta e a gente vai continuar em cenas dos próximos capítulos. E vocês vão descobrir uma coisa muito legal.